Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Um vídeo sem muita enrolação, de fato, sem muita introdução, sem muita conversa, até porque não há clima para isso, né? O Vasco da Gama ele não permite que o seu torcedor tenha um domingo de paz. Infelizmente, por conta de tudo que vem sendo feito fora e dentro das quatro linhas, tá? É muito duro ver o que estão fazendo com o nosso Vasco. É muito duro. E é completamente incrível, e desde já, né, mesmo antes até de eu me apresentar a você, trazer aqui o que iremos colocar à mesa durante esse Fala Gigante, eu vou desabafar. Porque eu respeito muito essa atual diretoria do Pedrinho. Muito. E muitas vezes a minha posição, ela me coloca, né? A minha posição, ela me coloca numa situação de total conflito entre as pessoas que gostam do meu canal. Muitos inscritos, muitas pessoas, elas já tiraram a inscrição, porque eu venho aqui no vídeo e dou meus parabéns ao Pedrinho por tudo que ele fez no Vasco da Gama no ano passado. Porque eu não tenho problema em dizer que eu acho que a atual diretoria montou um elenco interessante. Eu não tenho problema em elogiar o presidente Pedrinho. Sabe por quê? Porque desde o início do meu canal, Lucas, eu puxei pra uma linha editorial que eu não tenho rabo preso, e que bom, cara, com absolutamente ninguém. O que eu quero dizer? Que ao mesmo tempo eu posso criticar a diretoria do Pedrinho e eu posso elogiar. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo da afronta. E eu não tenho medo, acima de tudo, de perder algo dentro do Vasco da Gama pelo fato de ter criticado ou deixado de criticar. Porque as minhas críticas sempre são baseadas no respeito, e as minhas críticas, acima de tudo, sempre são baseadas em argumentos. E ao mesmo tempo que as minhas críticas elas são baseadas dessa forma, os elogios também. Então a mesma força que eu tive durante todos esses últimos meses para elogiar a atual diretoria do Pedrinho, e eu elogiei, e automaticamente, a partir do momento que você elogia uma pessoa, esse elogio ele não morre. Ou seja, eu elogiei o Pedrinho por tudo que ele fez no ano passado. Eu elogiei o Pedrinho por tudo que ele está tentando fazer quanto à recuperação judicial. E se eu elogiei atitudes que foram feitas, essas atitudes, elas, na minha opinião, seguem sendo elogiadas. Tudo que foi feito de uma forma legal e vai ficar. Só que, cara, infelizmente, com o passar do tempo, você vai ouvindo uma história aqui, outra história ali, mais uma história colar, que te faz começar a entender o porquê certas coisas estão acontecendo no Vasco. E nessas últimas horas eu ouvi muitas histórias que me fazem pensar. De começar a refletir e buscar entender se realmente hoje a parada tá legal mesmo. Eu não vou me aprofundar muito, até porque não posso. Mas o questionamento que eu deixo a você, meu amigo, é: será que essa parada tá maneira mesmo? Será que hoje o que tá acontecendo no Vasco tá maneiro mesmo? E aí eu deixo pra você pensar, porque infelizmente eu não posso falar aqui. Mas será que tá maneiro? Eu quero buscar entender se tá maneiro. Até as pessoas dessa atual gestão que eu sei que me escutam, que eu sei que seguem o meu canal, a parada tá maneira aí dentro? Que eu tô querendo saber. Então se alguém quiser explicar aqui ao canal, a porta tá aberta, venha falar. Venha falar se tá legal. Venha falar se tá maneiro. E eu não tô falando apenas do campo bola não, tá? Tô falando da parte interna. Tô falando lá dentro. E vocês sabem do que eu tô falando. Lá dentro, o que que tá acontecendo? Por que tem coisa errada que tá rolando? Eu quero entender. Eu quero entender. Mas, enfim, né, meu amigo vascaíno, depois desse desabafo, eu venho aqui falar de campo e bola. Porque o que não tá legal mesmo no Vasco da Gama, e aí não é um questionamento, não é uma pergunta, é uma certeza, é o campo e bola. A situação tá de muita pressão. Fábio Carille, sim, periga no cargo. Marcelo Santana periga no cargo. Há a possibilidade de, nas próximas horas, uma demissão acontecer a qualquer momento, tanto do diretor executivo quanto do técnico do Vasco da Gama. A expectativa é que nessas próximas horas de hoje haja uma reunião entre a cúpula da atual diretoria e a comissão técnica de Fábio Carille para entender o que está acontecendo.
Não vou trazer aqui a informação que é uma reunião para demissão em si, mas é uma reunião para entendimento. E aí a gente vai comentar sobre isso com vocês aqui nesse Fala Gigante. Pressão muito forte essa diretoria atual está sofrendo para que Fábio Carille não permaneça no cargo de técnico do nosso Cruz Maltino. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tenho a Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã. Tenho Fala Gigante saindo sempre pela parte da tarde. E além disso também tenho Boa Noite Gigante saindo sempre pela parte da noite. Então eu conto muito com você, eu conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância mesmo para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Não sai desse vídeo sem ajudar o nosso canal. Vasco da Gama hoje passa por um momento, ao meu ver, de muita dificuldade, por conta de tudo que aconteceu nesses últimos jogos e automaticamente por tudo que tende a acontecer no futuro se alguma atitude não for tomada. E a gente aqui, no papel, de um representante do torcedor, vai cobrar, vai reclamar, vai criticar, vai botar o dedo nessa ferida, e eu conto com você para que cada vez mais a nossa voz ganhe força dentro aqui do YouTube. Fechado? Vamos embora então. Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, né, meu amigo? E é claro, eu quero começar aqui primeiramente com vocês falando sobre o técnico Fábio Carille. Fábio Carille é um técnico que desde que chegou ao Vasco, ele chega sem o apoio do torcedor. Fábio Carille nunca foi a primeira opção dessa atual diretoria e assim, isso não é uma fonte que me trouxe isso. Isso é algo que todo mundo viu, gente. A gente viu como o Vasco procurou um técnico no mercado e viu que a última opção era o Fábio Carille. O Vasco ele foi atrás de Renato Gaúcho, o Vasco ele foi atrás de Pedro Caixinha, o Vasco ele foi atrás de Luiz Castro, o Vasco da Gama ele foi atrás de... Cara, foi muito técnico que o Vasco foi atrás. E aí nada deu certo. E quando nada deu certo aí, vamos ver qual é a do Fábio Carille, e deu certo, assim. Então o Fábio Carille nunca foi a primeira opção. Nunca. Jamais dentro do Vasco da Gama se entendeu que o Fábio Carille era um técnico competente o suficiente para exercer o comando no nosso Cruz Maltino. Mas como as opções principais elas não aceitaram o projeto do Vasco, o Vasco entendeu que era necessário começar a buscar técnicos de outra prateleira. E aí veio o nome do Fábio Carille e aceitou. Por quê? Porque o Fábio Carille sai chutado do Santos, um clube que foi o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com as suas dificuldades. Está livre no mercado. E aí, eu vou ser sincero, eu vou jogar um jogo limpo aqui com vocês, eu espero que você entenda. Eu vou puxar aqui a Série A do Campeonato Brasileiro. Os 20 clubes da Série A, que são os 20 principais clubes do Brasil. Que no caso é o mercado em que o Fábio Carille está. O Fábio Carille tem espaço no Corinthians? Não tem espaço no Corinthians. O Fábio Carille tem espaço no Palmeiras? Não tem espaço no Palmeiras. Fábio Carille não teria espaço no Santos porque foi demitido. Fábio Carille tem espaço no São Paulo? Não. Então os 4 grandes de São Paulo já foram. Fábio Carille tem espaço no Inter? Não tem. Fábio Carille tem espaço no Grêmio? Talvez, mas acho que não também. Então, os 2 do Sul também. Fábio Carille tem espaço no Cruzeiro com o projeto do Pedrinho Saf? Claro que não. Fábio Carille tem espaço no Atlético Mineiro? Meu amigo vascaíno? Não, lógico que não. Então 8 clubes já foram. Uma conta rápida aqui. Vamos pro futebol carioca não ser o Vasco. O Fábio Carille ele tem espaço no Flamengo? Tá de brincadeira. No Botafogo? Não. No Fluminense? Não. Então a gente já utilizou os considerados 12 maiores do Brasil e o Fábio Carille não tem espaço em nenhum. Então vamos para os clubes da segunda prateleira do futebol brasileiro. Fábio Carille tem espaço no Ceará? Talvez. Tenha. Fábio Carille tem espaço no Fortaleza? Não tem espaço no Fortaleza, cara. Então, só o Ceará por enquanto. Fábio Carille tem espaço no Juventude? Tem. Tem espaço. Fábio Carille tem espaço no Red Bull Bragantino? Dentro do projeto do Red Bull Bragantino, não. Não tem espaço. Fábio Carille tem espaço no Bahia? Não. Fábio Carille tem espaço no Sport Clube do Recife? Tem. Fábio Carille tem espaço no Mirassol? Tem. E o Fábio Carille tem espaço no Vitória? Tem. Então olha aí.
De 20 clubes da Série A do Brasileiro, o Fábio Carille teria espaço no Vitória, no Juventude, no Mirassol, no Ceará e no Sport. Esses são os únicos 5 clubes da Série A que o Fábio Carille teria espaço. Porque nos outros 15 não teria. Ou, aliás, nos outros 14 não teria. E na Série B do Campeonato Brasileiro, talvez em todos, a não ser o Atlético, porque ele já foi pra lá e já deu errado. Então a gente tá citando de 20 clubes da Série A, em 5 ele teria espaço. Vitória, Sport, Juventude, Mirassol e Ceará. E aí veio o Vasco. Serelepe Pimpão. Convidando o Carille pra um projeto. Tu acha que o Fábio Carille não ia aceitar? Sabendo que ele não tem espaço nenhum, moral nenhuma no mercado do futebol brasileiro? Então o esperto foi o Carille de ter aceitado, e com todo respeito, bobo foi o Vasco de ter aceito, de ter ido atrás dele. Porque não tá dando certo. Tá nítido, deu errado. Pedrinho, diretoria, deu errado, a parada não andou. E não vai andar, cara. E não vai andar. Pedrinho, você mesmo disse que demitiu o Álvaro Pacheco porque via que as coisas que estavam sendo colocadas no treino não estavam sendo passadas para campo. Vai manter o Fábio Carille? Porque, sinceramente, se você fica 3 semanas treinando com o grupo, 3 semanas treinando com o grupo, e você não vê esse time jogando futebol, por que manter? Porque aí, assim, a ideia é, vamos deixar contra o Puerto Cabez, vamos ver se vai jogar. Cara, se não ganhar do Puerto Cabez, a demissão vai acontecer. Agora, se ganhar jogando mal, por que manter o técnico? E aí vai jogar, sabe contra quem? Contra o Sport em São Januário, deve ganhar. Porque se não ganhar também, meu amigo, pô, me desculpe, assim, se enterra. Se enterra. No bom sentido, tá? Não tô falando pra ninguém partir, não. Tô falando assim, pô, é maluquice. É obrigação e é um jogo fácil. Fábio Carille tem 2 jogos fáceis. Contra Puerto Cabez e contra Sport. É obrigação ganhar. Talvez o Vasco ganhe nem sem um técnico na beirada de campo. Então meu questionamento é, pra que permanecer já sabendo que nos jogos com um pouquinho mais de dificuldade a parada não andou? O trabalho é muito ruim. O trabalho é muito fraco. O trabalho do técnico Fábio Carille é um dos piores que eu já vi na história do Vasco da Gama. Por conta do tempo e da mão de obra humana. A gente critica muito o Álvaro Pacheco, né? A gente critica muito o português. Mas vamos lá. Vamos fazer uma comparação, vamos ser um pouco coerente aqui. Vasco e Juventude no ano passado, com o Vasco sob o comando técnico Álvaro Pacheco. Vamos ver o time? Vamos usar de coerência um pouquinho? Vamos ver o material humano que o Álvaro Pacheco tinha em mãos. Vasco perde no Alfredo Jaconi pelo placar de 2-0. Tendo Maicon na zaga, Vitor Luiz na lateral esquerda, Léo na zaga, Zé Gabriel e Pablo Galdames na dupla de volante, Rossi na lateral direita. Esse era o time, Rossi, Galdames, Zé Gabriel, jogadores que hoje o Zé Gabriel tá na... Aliás, nem clube tem, o Rossi tá na Série B, o Galdames foi embora dispensado, o Léo tá na Série B, o Maicon tá na Série B. Olha o time que o Álvaro Pacheco tinha à disposição. Então, pra mim, a partir do momento que hoje o Carille tem um elenco melhor do que o Álvaro Pacheco tinha, o trabalho do Fábio Carille é pior. E aí muitos criticam o Sapinto. Talvez o Sapinto foi colocado como o pior técnico da história do Vasco da Gama, né? Horrível. Aí a gente pega um Vasco Defensa e Justiça. O Vasco sob o comando já do técnico Ricardo Sapinto. Olha o time que o Ricardo Sapinto tinha em mão, gente. Lucão no gol. Marcelo Alves, Miranda, Castan na zaga. Isso foi a trinca da zaga do Ricardo Sapinto. O meio-campo com Léo Gil, Neto Borges, Marcos Júnior, Iago Pikachu. E no ataque Ribamar, Gustavo Torres e Benítez. Tá de brincadeira! É assim! É sério, cara. Olha o material humano que o Ricardo Sapinto teve. Então não me venha falar que o Fábio Carille é melhor que esses dois, porque não é. É pior. Porque com material humano bom, o Fábio Carille não consegue fazer um bom trabalho. Eu não tô dizendo que o time do Vasco é maravilhoso, mas não me venha falar que esse elenco do Vasco é ruim, porque não é, cara. Não é, e eu não vai entrar na minha cabeça isso. Não vai, eu não vou aceitar. Não vou aceitar. A gente tá falando de um Tietê que foi campeão de tudo com o Botafogo, jogando no ano passado. A gente tá falando de um Paulinho Paula que destruiu em 23 e talvez não esteja jogando bem hoje, porque o Fábio Carille não tá conseguindo utilizar. A gente tá falando de um Jair campeão de tudo com o Galo. A
A gente tá falando de um Nuno Moreira que joga bola pra caraca. A gente tá falando de um Garré que sobrava na Rússia. E, pô, o Verratti, o Coutinho, o Payet. Então, calma aí. Talvez o erro possa ser aí, ó, do próprio treinador. Então, assim, o trabalho é horrível. A pressão é forte. Haverá uma reunião para definir o futuro do treinador. Essa é a informação. Há sim a possibilidade de uma demissão acontecer nas próximas horas. A diretoria está muito insatisfeita também com tudo que está acontecendo. Existem, inclusive, informações que alguns jogadores do atual elenco estão bem insatisfeitos com o grupo. Ontem a informação é que o clima esquentou no vestiário. Então, assim, a parada de fato não está legal, meu amigo vascaíno. O clima está bem intenso internamente. Assim como o clima está intenso internamente para o técnico Fábio Carille, a situação também está chata para o diretor executivo Marcelo Santana, tá? O diretor executivo, assim como o Fábio Carille, também está na corda bamba. O trabalho do diretor executivo Marcelo Santana é horroroso, é muito ruim. O trabalho do Carille é ruim, o trabalho do Marcelo Santana é ainda pior. Então todos estão na corda bamba, o clima está bem complicado dentro do Vasco da Gama. Então assim, meu amigo, mudanças irão acontecer. Mudanças irão acontecer. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã, mas com toda certeza o Fábio Carille já é um técnico demitido que está treinando o Vasco da Gama. Porque sabemos, o Vasco pode vencer o Puerto Cabello, ok. O Vasco da Gama ele pode vencer o Sport no final de semana que vem? Pode. Mas em algum momento o Fábio Carille será demitido, porque não vai manter. Vencer esses duas equipes, Sport e Puerto Cabello em São Januário, é normal, é obrigação. Entretanto, eu tenho certeza que assim que o nível de dificuldade dos adversários do Vasco aumentar, o Fábio Carille não irá sustentar por si só. E ontem, inclusive, a Força Jovem do Vasco, que voltou aos estádios, esteve presente na Neoquímica Arena. O presidente da Força, Fabinho, ele colocou até uma imagem dizendo: essa torcida não merece esse técnico e alguns jogadores desse time. Fora burro Carille. Lembrando que, assim, não é algo negativo, tô falando algo que é hoje a realidade. A atual diretoria, ela tem uma aproximação bem legal com a Força. E assim, eu digo de fato, é algo que acontece. Pedrinho foi alguém, e uma atitude legal, um elogio, foi alguém muito importante para a liberação da Força aos estádios. Então, automaticamente, há uma relação bem legal. Há uma relação de aproximação, o que eu acho válido, eu acho importante sim. A diretoria estar próxima ao seu torcedor. E querendo ou não querendo, a partir do momento que a Força é a maior organizada do Vasco da Gama, a gente pode trazer a Força Jovem como uma das vozes do seu torcedor. Assim como os meios de comunicação, assim como o canal do Gigante Vasco, assim como o canal dos Atenção Vascaínos, assim como o Mário Coelho, são vozes. A Força é uma voz da torcida, representante da torcida. Então, a partir do momento que essa aproximação, o Pedrinho junto com a Força Jovem tem a total noção do que se passa no meio do torcedor. Esse canal é importante. Então não tenha dúvida que a pressão acontece internamente a partir dos seus pares e a pressão acontece externamente a partir das pessoas que estão à sua volta com a própria Força. Então o Pedrinho hoje está super pressionado por uma demissão. Eu espero que ele não resista a isso, não coloque isso em cima dele e demita o Fábio Carille o quanto antes. Fora Carille! É isso que o torcedor vascaíno quer ver. Fechou? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desse domingão, e já já eu, Lucas, estou de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajudem aí o nosso crescimento, e como eu sempre falo aqui no nosso canal, saudações vascaínas.